Opa, opa, rapaziada, cês estão bem? Ultimamente eu tenho lido muitas obras de Apocalipse e resolvi trazer um que li recentemente para vocês, então sem mais enrolação já deixa teu like e se inscreve e vamos nessa. Jogando no computador, o garoto fala que agora vai chegar a terceira tentativa de sobreviver ao apocalipse zumbi. Ele diz que espera receber uma boa arma dessa vez e adquire um bastão. Já fica confiante, até porque munição é limitada e arma atrai muito zumbi. Se ele estivesse em um apocalipse, escolheria um bastão todas as vezes, foi o que ele disse. De repente, ele vê algo na tela e planta uma bananeira em cima da cadeira. Rapaz, você é do Circo de Soleil, comenta ele. Porém, ele fez tudo isso por 0,76 segundos. Retiro o que eu disse, porque o trouxa caiu no chão igual um idiota e bateu a cabeça. Porém, na mesma hora já se levantou e perguntou para o cara se ele gostou disso. Um cara chamado Only One contou o que ele estava fazendo e disse que ele morreu. É aí que ele vê que o personagem dele tinha sido morto e pede desculpa para a live por isso. Porém, avisa que está tudo bem, até porque ele chegou no checkpoint e agora, com esse item, vai ser fácil. Então é só tentar de novo. Nisso, o Only One chama pelo Shonu e pergunta se ele realmente está se divertindo. Realmente está se divertindo quando ele é a única pessoa que assiste essa live. Nosso garoto fica em silêncio por um segundo. O nome dele é Shonu, ele é um streamer, e responde para o cara que ele não precisa falar esse tipo de coisa, dizendo que só consegue viver de live stream porque esse cara sempre está lá. O cara pergunta se isso é verdade e diz que, se esse é o caso, escolhe ele. Shonu fica confuso com esse negócio, mas agradece por ter sido escolhido. De repente, o quarto inteiro começa a tremer e ele levanta, perguntando o que está acontecendo. Uma enorme explosão acontece e ele pergunta na live se alguém ouviu isso. Na hora, já corre até a janela e vê que a cidade inteira está em chamas. O pessoal está correndo e ele fala na live que tem algo errado. É aí que ele vê que o computador dele desligou e não está voltando. Ele fica confuso e decide sair para ver o que está acontecendo. Assim que está na rua, uma mulher passa correndo e ele chama por ela. Porém, ela só encara o rosto dele e sai desesperada. Ele fica confuso com ela fugir, quando de repente várias mensagens aparecem na vista dele. Algumas mensagens dizem que ele parece muito bobo e outras perguntam por que escolheram um perdedor assim. Nessa hora, ele toma um susto e pergunta por que tem a janela de chat na cara dele. O pessoal nessa tal live começa a zoar ele, imitando tudo que ele fala, enquanto ele tenta tocar o chat, se perguntando se está com algum tipo de alucinação por ter streamado tanto. Desesperado, ele chega no apartamento e começa a colocar a senha. Porém, um zumbi entra quebrando o vidro na mesma hora. A criatura estava com a cara cheia de sangue e ele começa a subir as escadas desesperado, mas o monstro não sai do pé dele. Já está no 7º andar e não consegue reduzir a distância entre os dois, até que vê a porta para o telhado e tentou abrir, porém infelizmente estava fechada. O zumbi estava subindo pela escada e o chat falou para ele parar de ser burro e empurrar a porta. Com isso, ela finalmente abriu e ele fechou com o próprio corpo. O zumbi estava golpeando a porta, mas ao menos ele ia poder descansar um pouco no telhado. Ele se perguntava por que do nada apareceu um zumbi e por que tem um chat parecido com de jogo na frente dele. Porém, deixando isso de lado, o objetivo agora era matar esse monstro. Ele precisava de uma arma e escutou alguma coisa atrás. Quando olhou, já tinha um gordinho se aproximando. Ele reconheceu o gordinho como proprietário daquele prédio e já foi correr. Porém o trouxa bateu o pé numa caixa e caiu no chão com um zumbi se aproximando. Enquanto ele tentava resistir, alguém no chat falou que tinha um baú de suprimentos ali por perto. Shonu olhou para o lado enquanto o zumbi estava quase mordendo ele. Shonu deu uma bicuda para jogar o bicho para trás, mas na mesma hora o zumbi veio correndo de novo. Shonu mandou o zumbi morrer e saiu para o lado, fazendo com que o zumbi se jogasse do prédio e fosse de mergulho. Que vida, pensou ele. O pessoal do chat estava curioso se ele era sortudo ou se tinha planejado aquilo. Ele caiu no chão exausto, mas sem muito tempo para descansar, porque os zumbis estavam começando a abrir a porta.
Ele percebeu que tinha logo 3, e o pessoal do chat comentou que vários iniciantes sempre morrem assim. Foi aí que ele esbarrou no baú e se lembrou do cara que perguntou se aquilo ali era uma caixa de suprimentos. Ele sorriu, abriu o baú que irradiou uma luz. Era o lendário bastão. No chat, falaram que aquilo era a Excalibur do Apocalipse. Enquanto os zumbis quebravam a porta para ir até ele, todo mundo estava apostando que ele ia morrer. Nosso garoto, sorrindo, falou que para ele o fim do mundo era só um jogo. Foi para cima e foi dar uma bastonada no primeiro zumbi, mas errou todo torto. Se viu cercado e começou a chacoalhar o bastão, falando para os zumbis saírem de perto. Agora todo mundo da live começou a chamá-lo de palhaço. O problema é que os zumbis estavam tão perto que ele não conseguia balançar o bastão. Enquanto ele imobilizava um, outro veio pelas costas. Ele sabia que ia ter que se esquivar, então largou o bastão e se jogou no chão para não ser mordido. Os zumbis estavam se aproximando pelas costas e ele estava sem espaço para girar o bastão. Se esse era o caso, ele quebrou o bastão na hora e atravessou nos 3 zumbis. Rapaz do céu, achei que ia ser um de cada vez, mas não foi não. Agora, já no quarto dele, o pessoal estava falando que ele era mais impressionante do que esperavam. Porém, Shonu percebeu que tanto o computador quanto o telefone não estavam dando sinal. O pessoal perguntaram para onde ele ia, e ele falou que ia para a casa dos pais. Com isso, já estava acelerando a motinho dele na cidade. Ele decidiu ignorar o chat por enquanto e focar na segurança dos pais dele. Enquanto ele observava quanto de gasolina tinha, alguma coisa passou na frente da moto e ele caiu no chão. O pessoal perguntou se aquilo era uma língua. Ele viu essa mensagem e ficou confuso. Quando olhou para o lado, o pessoal avisou que aquilo era um sapo do inferno. Shonu ficou confuso. Aquilo não era um zumbi e sim a droga de um monstro de verdade. O pensamento dele foi interrompido por uma linguada, que ele desviou. Alguém no chat comentou sobre a língua, apareceu uma régua, e ele teve uma ideia. Com isso, decidiu correr em linha reta para dentro de um túnel e desviou de mais um ataque. Como aquele lugar tinha um monte de curvas, o monstro não conseguiria acertá-lo. Ao menos ele tinha trazido alguns itens que, pelo visto, estavam intactos. Nisso, o sapo cercou ele, porém o garoto já estava com a molotov na mão, falando para o maldito sapo vir. Na live, o pessoal comentou sobre como ele era corajoso. O sapo deu uma cabeçada, mas ele desviou. Com isso, colocou fogo no pano e jogou no trouxa. O problema é que não fez nada. Porém, ele trouxe mais de uma e tacou outra na cara do bicho. Vendo aquilo, o garoto tinha certeza que a fraqueza do sapo era de dentro para fora. Ele só tinha mais uma e ia ter que colocar a vida dele em risco para fazer isso funcionar. Atrás da parede, mandou o sapo vir. A criatura deu-lhe uma linguada e ele desviou. Já pegou a molotov e tacou na boca do monstro. Com isso, o sapo agonizou e caiu para trás. Agora o pessoal ficou impressionado que ele colocou a vida dele tão em risco para fazer esse plano funcionar. Observando o sapo, ele falou que finalmente estava acabado. Porém, o pessoal falou para ele tomar cuidado, até que ele viu alguém. Comentaram que ele é um dos melhores jogadores iniciantes que já se viu. Nosso garoto ficou se perguntando por que estavam comentando sobre a vida dele como se tudo fosse um jogo. Porém, decidiu não se importar se era real ou não e simplesmente aceitar. Com isso, falou para todo mundo que ele não ia morrer igual um idiota. Na hora, recebeu uma conquista e a habilidade de gravar os recortes. Ao ver a notícia sobre receber uma habilidade, ele teve certeza que era exatamente como um jogo e pediu para abrir o painel de habilidades. A habilidade agro fazia com que ele ficasse mais forte quanto mais criaturas tivessem em volta dele, e a habilidade de salvar o recorde fazia com que ele ganhasse parte dos atributos dessa habilidade, porém como atributos base que ele sempre teria disponíveis. Ele percebeu que aquela habilidade era basicamente um pedido para se jogar no perigo. Fechou o painel e decidiu ignorar isso por enquanto e voltar a correr atrás da família. O problema é que a motinho dele tinha sido destruída por causa do sapo, então ele teve que ir andando. Quando chegou lá, ficou sem acreditar.
A casa dele parecia ter sido mordida por alguma coisa gigante. Ele entrou desesperado, chamando pela mãe e pelo pai, questionando onde eles estavam, porém não os encontrou em lugar nenhum. Foi aí que se lembrou que os pais dele sempre deixavam avisos. Começou a andar em volta da casa, procurando algum recado, até que no quarto dele encontrou um papel. O pai avisou que eles estariam evacuando com os soldados da divisão 7.5 e que logo eles se viriam. Agora, ao menos, ele tinha uma pista de onde os pais tinham ido parar. Na live, o pessoal estava zoando ele por ter sido abandonado pelos pais igual um trouxa, enquanto ele falava para si mesmo que tinha alguma coisa errada. Aquele tipo de mensagem não era igual às que o pai dele deixava. Porém, ele se lembrou que, se aquilo realmente era um jogo, esse pode ser o início da primeira missão principal. Ele decidiu não se apressar muito, até porque até agora só tinha uma dica. Ele vai até o armário e encontra um pouco de sardinha em lata. O pessoal comenta que ele está muito relaxado e ele diz que precisa primeiro comer alguma coisa para depois saber o que fazer. É aí que ele escuta algum som perto da casa. Não era para ter nenhuma criatura. Então o que aconteceu? Ele anda calmamente por uma das salas e escuta mais um som. Com isso, ele sabe a direção e corre para lá. Na janela, encontra um zumbi subindo. Dá-lhe uma martelada na mão e já fecha a porta. Com isso, a habilidade de agro se ativa. Ele está com uma criatura e tem 10 minutos. Lembra que consegue ficar 10% mais forte para cada inimigo que está seguindo ele e decide testar isso. Em uma das portas, tem um zumbi arrebentando. Ele abre a porta e dá-lhe uma martelada. O agro vai para 2. O garoto está curtindo porque já vai na outra porta e dá-lhe no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto. No 7º. Rapaz, o menino não para. Colocou todo mundo ali para dormir um pouquinho. Olhando para a própria mão, ele percebe que essa habilidade realmente o deixou muito mais forte. É aí que ele escuta um som e percebe que vem da cozinha. Como ele só tem 1 minuto de agro, tem que finalizar nesse meio tempo. Aos poucos, ele se aproxima e o chat pergunta quem eles acham que vai vencer. É aí que ele olha para baixo e vê um cara se escondendo debaixo da mesa. Um tempo depois, o cara está cozinhando. Pelo visto, ele trabalha em restaurante. O pessoal acha que ele é muito corajoso de deixar um estranho cozinhar para ele na casa dele. O protagonista não sabe como chamar o chat, então ele chama eles de bros. Ele explica que estava lutando contra os monstros de barriga vazia e estava querendo algo para comer, sem contar que se esse cara parecer perigoso mesmo que por um segundo, ele vai resolver bem rapidinho. Com isso, o cara coloca o prato na mesa e o nosso garoto fica todo cadinho pensando que realmente parece bom. O cabeludo pergunta se ele curtiu aquilo e avisa que ele é um dos cozinheiros lá no restaurante. O protagonista fala que por causa da comoção que o cara causou, ele teve que lutar contra um monte de zumbi. Um pouco antes, o cara estava pedindo desculpas e implorando para não ser expulso por causa dos zumbis lá fora. O Jonu avisou que ele vai sair desse lugar assim que terminar a refeição. O cara perguntou para onde, ele só falou que ia procurar ações do pai dele. Com isso, o outro cara falou que eles deveriam ir junto para a escola primária, porque parece que lá virou um abrigo de emergência. O protagonista ficou pensando que talvez fosse um bom lugar para receber informações do pai dele, porém começou a se perguntar se esse cara era uma pessoa de verdade ou era como uma espécie de NPC guiando ele na história. Com isso, ele falou que tudo bem e o cara disse que o nome dele era Mingu Jeon. Com isso, ele agradeceu pela comida e falou que estava na hora deles irem logo. Ele perguntou se o cara tinha algum tipo de transporte, que falou que não. O Chansu falou então que eles têm uma bike na garagem. Falou que eles iriam com aquilo e iria pegar as coisas dele. O cara disse que tudo bem, ia ficar esperando por ele. Com isso, ele voltou pro quarto, guardou o martelo e do nada, e escutou um grito. Era a voz do Mingu e ele saiu correndo para fora para ver o que parecia um zumbi do ataque, um titã com um cara nas mãos. O amigo pediu socorro e o pessoa no chat falou que era o Boku. Do protagonista sabia que aquela criatura era muito mais forte que aqueles sapos zumbis de antes e o pessoal comentou que provavelmente era quem tinha dado a mordida na casa dele. Com isso, ele começou a correr e o chat avisou que se ele tentasse ajudar ia morrer. Segundo seguinte, ele já estava na bike correndo daquele lugar. Quando ele olhou para trás, a criatura Agron Neo e os 10 minutos tinham se iniciado. O Tonu acelerou a bike, mas o
Bicho era muito mais veloz do que ele pensava, considerando o ritmo das coisas. Ele ia ser pego antes de passar por ela. Foi aí que ele viu a moto do amigo dele, que avisou que tinha derrubado mais 2 zumbis agrar nele, e ele se jogou para pegar a moto do amigo. Com isso acelerou, quase sendo pego. O pessoal ficou impressionado. O problema é que o bicho ainda estava do lado, mas o Shu falou pra live que ele não é do tipo que cai sem lutar. A cena muda para um pessoal evacuando, uma galera falando para todos entrarem pra escola. Um gordinho avisa que o Mingu ainda tá lá fora e eles precisam resgatar o garoto. O cara só avisa que provavelmente deve estar morto e manda o gordinho entrar. Uma comoção começa com um cara falando que eles deveriam esperar um pouco mais antes de fechar os portões, mas nisso um cara de bandana branca fala para amigo que é melhor eles entrarem por enquanto. Com isso eles escutam alguém acelerando uma moto. É o nosso garoto que tá carregando alguma coisa. O pessoal olha para trás, ele freia. Com isso o cara que estava bagunçando fica assustado vendo o negócio que ele tá carregando na moto. Todo mundo se pergunta se é um corpo. Ele só sorri e o pessoal na live fala que pelo visto ele adora CH. Atenção, o cara ao lado reconhece aquela como a moto do Mingu e pergunta como ele tá. Nosso garoto seco só fala que morreu. O cara parece confuso pedindo explicação, só que o Tonu só diz que não tem o que explicar e pergunta quem é o líder ali. Um cara parece escutar isso e quando ele vai falar o TR, a pessoa se aproxima. Um cara do departamento de polícia se apresenta como se o Junho Lee e diz que tá coordenando aquela área. O nosso garoto diz o nome dele e o cara pergunta se ele realmente trouxe um dedo daquele monstro. O CH Su fica impressionado que o cara sabe daquela criatura e ele explica que eles perderam um monte de pessoas para esse monstro e questiona o que aconteceu com ele. O Shanu fala que ele matou. O pessoal fica de boca aberta, ninguém acredita que realmente dê para matar aquilo. Já na moto ele perguntou pro chat se eles queriam fazer uma aposta que ele iria sobreviver. Os cara perguntou o que ele ia apostar e o louco falou que obviamente a vida dele. O monstro estava correndo e destruindo todos os prédios facilmente e o protagonista notou que o monstro não parecia se cansar. Se virou pro chat e diz que eles teriam que fazer um favor se ele sobrevivesse. Os caras começaram a comentar que eles não ganhariam nada com isso e sabiam que ele ia falhar. Perguntou o que aconteceria se ele não matasse e ele disse que nesse caso ele ia morrer. Os caras comentaram que se o plano era essa loucura eles iam aceitar e aquele mesmo cara de antes, o Only One, estava lá dizendo que o trato estava feito. Com isso Tsu sorriu e acelerou em direção ao túnel. A criatura estava se aproximando, mas ele falou para todo mundo que teriam que manter a promessa. O monstro, que estava 100 por hora, deu-lhe uma cabeçada no túnel. Com isso Tsu fala pro cara do abrigo que ele explica mais depois. Ele tá ali também procurando por um lugar seguro. O Sijunho diz que primeiro vão ter que ver se ele não tá infectado, porém o pessoal da cidade fala que ele é um herói e deviam deixar o garoto entrar logo. Com isso ele vai para uma fila e logo após eles verificam quando vem que ele não tá infectado. Ele tá se retirando quando alguém de repente chama ele. É o cara de antes que pergunta se o Mingu realmente morreu. Nosso garoto fala que já disse e questiona se o cara conhecia ele. O homem responde que sim, ele era o dono do restaurante que ele trabalhava. O Shanu então explica que eles estavam juntos e tinham um plano, mas aquele monstro bagunçou tudo que eles estavam querendo fazer. Pegando na moto do cara, ele fala que ele não roubou nada dele e não precisa se preocupar e que a sopa de tofu que ele tinha cozinhado ele jamais ia se esquecer. Os cara no chat diz que esse maldito ame-me a sua vida do cara para ele fazer a comida e agora tá aí todo radiante. O dono da loja ficou sem palavras e com isso nosso garoto se foi. Ao se aproximar da escola, ele passou pela uma linha azul e uma mensagem de saindo do tutorial apareceu e explicou que agora ele teria o painel de informações para auxiliar ele a ficar vivo. Porém o que chamou a atenção do Tonu foi esse negócio de tutorial, sem contar que tinham várias mensagens dizendo que agora sim tudo ia começar. Ele saiu correndo, foi até uma sala e chamou pelo tal do Ononi e explicando que tem um limite pro quanto ele consegue resolver sem saber de nada e lembrou ele que eles fizeram a aposta, então ele ia ter que pagar. O Onlyone perguntou sobre o que ele queria conversar. O Tunu disse que estava na hora dele começar a explicar o que estava acontecendo. O pessoal do chat estava com raiva que ele tinha ignorado todo mundo e perguntaram se ele não recebeu nenhuma explicação. Nosso garoto disse que não nenhuma. Com isso ficaram impressionados que ele estava vivo, mas questionaram como ele parecia saber de tanta coisa. O Tonu confuso disse que eram os instintos de streamer dele. O pessoal então começa a comentar que esse é um detalhe bem interessante e uma pessoa fala que se ele vencer o jogo pode reconstruir o mundo como quiser. O Tonu fica confuso sobre isso e o Onlyone
Fala que exatamente como eles disseram, mas explica que nesse mundo que ele tá é tudo real, a única coisa que eles fizeram foi mudar apenas alguns detalhes, só que ele é o único jogador, esse grupo só gosta de acompanhar uma pessoa por vez, então ele é o protagonista e o único também que interage com eles, considerando isso dá para dizer que as outras pessoas são de certa forma NPCs. Porém avisa para ele não se estressar muito com o fato de ser o mundo real e só tratar eles como viewers das streams e continuar vencendo esse jogo. O Tonu fica confuso com tanta informação e pergunta quem que eles são. Olhando pro lado, ele se questiona se esse cara é uma espécie de deus ou coisa do tipo. Ele olha o reflexo dele e questiona se o cara é um deus. Oan fala que isso é algo idiota de se perguntar que tipo de personagem pensa esse tipo de coisa e diz que vai dar apenas uma dica que vai ajudar ele. Eles gostam de um cara que faz um bom show, então é bom ele ir para sim e me mostrar tudo que tem. Nosso garoto diz que é uma missão estranha para quem nem sai de casa. Ele se lembra então do tal painel de informações e abre ele lá. Fala que a primeira missão é proteger o chefe de polícia, porque se ele morrer essa noite a cidade inteira vai se deteriorar um pouco. Depois do lado de fora ele tá observando o pessoal trabalhando. Um cara pergunta se é para deixar a comida ali e o outro diz que sim, o pessoal tá tudo reunido na quadra e a polícia tá passando algumas ordens. O Shu sabe que dessas 150 pessoas ali alguém é uma ameaça pro chefe de polícia. Com isso o cara anuncia que eles vão estar vendendo alimento para todo mundo, então é para eles se aproximarem. Um deles chama o protagonista, porém ele ignora, falando que tá bem. Se aproxima de um cara que pergunta se ele tá com algum problema. Ele diz que tá ali para ver o chefe de polícia e o cara parece tomar um susto pela falta de reação do cara. Ele questiona se tem algum problema e o oficial responde que não pode dizer sobre isso. O chat já fala que isso tá suspeito e o nosso garoto tem certeza que algo tá sendo escondido. Com isso ele aponta para Kato e pergunta se ele pode chamar pelo chefe de departamento se Junho Lee. Com isso o cara conversa algo e parece perguntar se pode dizer certas coisas. Ele pergunta pro protagonista se ele matou o monstro, que diz que sim. Com isso o cara fala que vai falar a verdade e que eles estão procurando por pessoas idosas igual a ele, isso porque o chefe de polícia saiu para patrulhar e sumiu. Nosso garoto percebe que a missão não vai ser tão fácil e questiona porque ninguém tá procurando por ele. O cara explica que eles não têm gente o suficiente para proteger aquele local e ainda procurar pelo chefe. Com isso Tetsu pergunta se ele pode dar uma olhada no escritório do cara, já se aproximando, falando que eles não precisam esconder nada dele, até porque eles não têm tempo e quanto mais informação ele tiver, melhor. Suando o cara diz que concorda com isso e um tempo depois o protagonista entra na sala temporária. Ele fala PR os caras do chat ficarem de olho nas pistas, porém ninguém encontrou nada. Com isso ele vê o mapa com uma marcação, ele sabe que aquilo ali não é muito longe do lugar. Quando nessa hora alguém tá nas costas, ele pergunta quem é e a pessoa fala que ouviu dizer que ele tá procurando pelo chefe. O cara diz que tá entrando e dá as mãos, falando que ouviu dizer que o garoto derrotou um monstro bem forte. O cara se apresenta como Gon e vai para um aperto de mão, porém estranhamente tá fazendo a maior força e pergunta se ele encontrou alguma coisa. Os cara no chats ou o garoto falando que ele é fraco demais, enquanto ele se pergunta porque a Otário tá fazendo isso nessa hora. Eles escutam um grito e todo mundo sai correndo perguntando o que aconteceu. É aí que eles olham que tem alguns infectados no meio da multidão. O pessoal tá tentando fugir, mas depois que 2-3 é mordido não tem mais escapatória. O Shonsu se pergunta por que isso aconteceu e o chat avisa que isso vai virar uma bagunça. Com isso ele pega o martelo pensando que tem que ajudar. O pessoal começa a ir na direção enquanto a polícia não consegue usar a arma porque senão vai acertar algum cidadão. Zutonu já dá-lhe uma no primeiro avisando que é para eles usar os bastão. Olha para trás e grita pro policial fazer alguma coisa. Até o cara do restaurante fala que vai ajudar com a frigideira na mão. O cara da bandana fala pro Senor Young tomar cuidado, porém ele dá a frigideirada no bicho. Com isso Shon Suk-Vil já derruba mais uns dois. Ojan percebe que o protagonista tá ganhando tempo para ele finalizar. Se esse é o caso, ele já cumpre o papel dele, dá-lhe umas 3 frigideirada e até a polícia começa a ajudar. Enquanto isso no portão o pessoal tá mandando abrir para eles conseguirem fugir. Vendo que tá tudo fechado, ele tem certeza algum maldito deixou um infectado entrar. O Shu tem certeza que a única pessoa que tem autoridade para isso é algum policial que pelo visto perdeu a cabeça. Ele fala pra Live que não tem como lidar com isso agora, então vai encontrar logo o chefe da polícia. Se aproxima do Jang e fala para ele observar os policiais porque ele tem coisa para fazer. O cara parece confuso, mas ele diz que não tem tempo para explicar e diz que tá dando essa dica como pagamento pela gentileza do Mingu. Com isso ele começa a correr e um dos caras pergunta onde ele pensa que tá indo. O policial bloqueia ele, porém o Shinsu só passa dizendo que eles têm que se preocupar com si mesmo. Com isso ele volta para pegar a moto
que ele tava antes e fala pro chat que se ele ficasse naquele lugar a polícia ia atrapalhar os planos. Ele tem certeza que tem alguma coisa suspeita naquele lugar marcado no mapa. Um tempo depois ele chega perto de um container no meio da floresta observando pelas janelas. Não tinha ninguém dentro, porém o chão estava cheio de pegadas e ele se perguntou se era um monte de zumbi. Com isso ele se virou pro chat e perguntou quando ele ia receber um novo baú de ajuda. Os caras responderam que achavam que ele estava jogando no modo difícil. O Tonu falou que nem ferrando, isso já tá difícil demais, ele precisa de uma ajuda. Um deles zoou falando que os suprimentos era pago, então ele ia ter que colocar uma grana no jogo. Ele parecia confuso com esse negócio de conteúdo pago e eles falaram para dar uma olhada na parte de baixo do chat. Com isso ele esrou e achou um cifrão. Assim que ele clicou, viu que as duas estavam desativadas. O pessoal falou para ele ativar logo. Assim que ficou ele conseguiu conquistar a monetização e o Only o entregou uns em. Outros dois já mandaram mais 2 em e ele ficou morrendo de raiva que esses malditos tava escondendo isso só para deixar o jogo difícil. Com isso ele entrou num container que parecia uma casa qualquer. O pessoal perguntou se ele estava com raiva deles, ele disse que não guarda rancor, porém sabe muito bem que com certeza tem muita coisa que esses caras não estão explicando e nisso começa a se questionar por quê. A marcação no mapa levava para essa casa. Zumbizão aparece do nada na janela e o garoto toma um susto. O agro é ativado e ele percebe que aquelas pegadas realmente é de zumbi. O pessoal fica rindo perguntando por que ele tá com medo dos amigos, porém o agro tá só aumentando. Na hora o Shinu vê que vai ficar cercado ali e já dá-lhe uma bicuda no primeiro da porta. O agro vai para 8, ele já passa mais uns 4. O pessoal vai dando umas dicas e já foi 14. As habilidades físicas já foram aumentadas em 240. O menino tá cercado, porém tá arrebentando até que escuta uma buzina e tem um carro chegando. Ele desvia do atropelo e diz que pelo visto é esse cara que levou o zumbi pra escola. O cara tá escondido atrás do vidro, mas ele fala pro lixo sair logo que ele sabe quem é o tal do Gon de antes, que se pergunta como esse lixo desviou do negócio assim, sem contar que esse moleque maldito tava conseguindo lidar com um monte de zumbi sozinho. O cara se morde de raiva e diz que vai afundar ele na lama. O Tonu toma um susto e o cara acelera, ele passa por cima de alguma coisa e para o carro dizendo que quer ver o bagunçado. Ele ficou. O problema é que é só o zumbi. Alguém bate na janela e é o Johnson mandando ele abrir aquilo. O cara toma um susto, mas ele já dá-lhe uma cotovela. Aumentado nesse nível é fácil. O Gon sai pro lado, pega a Airsoft e tenta acertar uma, mas o garoto se abaixa. Com isso ele acelera e começa a tentar fugir, porém a olhar no retrovisor o protagonista tá vindo na corrida. Ele não tem ideia de como isso é possível, até porque já tá 80 por hora. O Tonu correndo desesperado com o chat falando que o menino tá brabo. O Gon com raiva diz que o cara vai aprender uma lição, por isso ele se vê em alguns containers e passa a fazer uma manobra por perto. O Tonu chama por ele, mas com isso o cara vai no porta-luvas, puxa um botão e diz para ele boa sorte. Os containers se abrem e estavam cheios de zumbis. O pessoal fala que agora ele tá ferrado para lidar com isso, só que o agro dele já tá em 40. Nisso Gon acelera falando que é tarde demais para ele se arrepender, porém com 50.000% de habilidade física ele diz que termina isso nos 2 minutos. O primeiros já toma um e a sequência começa. Por mais que ele esteja conseguindo vencer fácil, o problema é que ainda tem muitos. Ele vê que o Gon parece ter estacionado do lado de uma árvore e decide que primeiro vai matar aquele bastardo. Ele sai correndo, se aproxima e quebra o vidro. Quando o cara estava mandando uma mensagem, com isso ele pergunta aonde tá o chefe de polícia. O cara tenta ir de novo na cintura, porém o Shinu para a mão dele. O chat fala para ele tomar cuidado com a mão esquerda e com ele mobiliza de novo. O Gon pergunta quem é esse maldito e o Shon fala que ele é muito amado pelos manos dele. Dá-lhe uma bicuda falando que agora é ele que dirige. Com isso já assume o carro falando que esse idiota complicou as coisas para ele. O coitado tá lá babando todo desmaiado. Ele acha uma algema e os caras diz que dá dinheiro se ele prender o cara naquele lugar. Sorria fazer uma gracinha até ver o zumbi se aproximando. Com isso prende o cara e acelera o carro por todo mundo. É aí que ele percebe que devia ter prestado mais atenção no painel desde o começo. A mensagem falava que o chefe de polícia montar na escola elementar. Não tinha por ele ter vindo até ali, só que é nessa hora que ele vê um ursinho passando no meio da rua. Ele tenta frear, porém dá-lhe uma no bichinho que sai girando e rola no asfalto. Os caras ficam dando risada e ele pergunta se eles também viram aquela desgraça de boneca andando, porém de repente o ursinho se levanta e ele
Fica encarando sem saber o que fazer. O monstrinho claramente parece este olhando para ele quando de repente começa a fugir. O protagonista pergunta que droga é aquela e o Only One fala que é o Only Urso. Ele explica que é diferente de um monstro e sempre seguia direto para um baú de recompensa. Nisso ele percebe que o Gon parece estar acordando e os caras questionam se ele não vai seguir o ursinho. Ele pega o taser e fala para digitar quem quer que o cara volte a dormir e 2 para quem quer que ele use o taser. Todo mundo manda porém ele fala que escolhe o 2 enquanto Gon acorda com ele assustado. Um segundo depois está a desmaiar de novo e ele sai do carro. O ursinho anda pela floresta, ele vai seguindo dando de cara com o baú. O problema é que para abrir esse ele vai precisar gastar cedo que ele recebeu e o ícone de escudo já indica que não deve ser uma arma. Oscar fala para ele parar de enrolar e abrir logo isso que tá tedioso. Ele decide ignorar e abre logo. O que ele encontra é uma incrível lanterna. Ele fica meio confuso e fala que foi um desperdício, porém como não tem opção só aguarda logo no bolso porque tá na hora de voltar para a escola. Lá o pessoal tá comentando que tem que ser muito incompetente para deixar um zumbi passar, porém o Sejunho fala que não teve nenhum problema com a exceção porque ele tava lá o tempo inteiro. Diz para eles não se preocuparem, tem muito e manter os cidadãos calmos. Nisso alguém chama pelo Sejunho e diz que tem algo que precisa da atenção dele. Já num canto ele questiona se eles entraram em contato com o Gongo, que diz que sim, eles teriam que realocar a polícia. O seu Junho já imagina que é culpa daquele moleque maldito. Ele disse que tudo bem, então lidaria com o chefe da polícia, até porque eles 3 estão nisso junto. O que ele não sabia é que o Jung estava ali na escada escutando tudo. Aqueles bastardos realmente estavam fazendo alguma coisa e ele viu que os caras estavam indo pro anexo das construções. Por ali um outro policial encontrou o Jeep do Gon. Quando eles foram dar uma olhada viram o cara lá desmaiado e algemado. Jang estava correndo agora com a certeza de que o Tonu estava certo. Ele precisava falar com o garoto até que uma mão veio na cara dele. Era o Tsu dizendo que encontrou o rapaz. Ele pergunta o que ele descobriu e o cara agarra ele questionando-se. Ele já sabia de tudo e explicando que os chefes de polícia estão lá no porão e tem gente guardando a porta. A cena muda pro Tonu na porta escutando a conversa lá dentro. O CJ fala que o cara sabe apanhar mas pede para ele parar com isso. O cara prepara o taser enquanto Shonsu tá na porta só observando até que alguém fala que dá Z se ele chegar dando uma voadora como seria. Abre a porta e dá-lhe uma nas costas do cara. Ele cai no chão igual um trouxa mas recebe dizem. Com isso Tonu começa a se erguer e vai para puxar a arma, porém na mesma hora o protagonista já para a mão dele e pergunta se ele sabe quem ele é. Dando uma ajoelhada fala que é o senso de humanidade que ele perdeu. O cara tá tentando virar a arma, porém CH coloquei o braço. Depois de errar vários tiros ele clica mais uma vez só que nenhuma bala sai. Nosso garoto sorri perguntando se foi a última, de uma na cara falando que aquilo era pelo Mingu, acerta mais uma no queixo falando que é pela polícia e um último no gancho falando que essa é por tudo que ele teve que passar. Ele vê que o chefe tá desmaiado e manda logo entregar as chaves. O cara vai com a mão nas costas, porém tenta pegar o taser, porém toma do mesmo remédio e o Tsu fala que é coincidência demais que eles tenham uma idêntica. Empurra ele falando para ele dar um oi lá pro Gon. O pessoal fala para ele finalizar, porém ele diz que tem gente vindo, então ainda não acabou. Ele se levanta e mira pro lado assim que um cara passa. Ele talha e uma em cheio. Rapaz, achei que o garoto ia hesitar um pouco mas esse aí é sangue frio. Os cara no chat FI impressionado e nosso garoto fala que ele é muito barulhento para um traidor. Com isso ele recebe mais um monte de zen e fica se achando enquanto o cara do fundo pergunta se ele realmente matou um policial. De repente ele olha para trás e diz que tá na hora de terminar. Se aproxima questionando se o cara tem alguma preferência de como vai morrer. O cara pede para ele esperar, porém ele só diz que vai ser rapidinho, porém ele pode escolher se começa no braço, perna ou peito ou talvez a última opção. Ele fica sorrindo dizendo que o cara parece muito assustado. Para quem atirou nele aquela hora ele recebe mais um zen e dá um sorriso agradecendo. Como isso o cara grita e pelo visto se foi as vozes no chat da risada que antes o cara até se mijou. O Tanu sem graça pergunta que esse mano tá fazendo com isso. O pessoal de fora nota alguma coisa e olha para trás. É o Shu trazendo o verdadeiro chefe da polícia. Ele avisa PR os caras que os traidores estão amarrados lá no porão. Com isso os outros oficiais correm e agora ele sente que finalmente resolveu isso. Ele pede pelo painel que avisa que ficar na mesma área por muito tempo é perigoso. No outro dia de manhã ele tava de barriga cheia em uma das cabanas, se lembrando de quando ele foi comer. As coisas tinham melhorado muito nesse último dia, porém ao abrir o painel aquela informação sobre o mesmo lugar tava muito estranha. Ele perguntou pro pessoal do chat quanto tempo era muito, só que os caras pareciam não querer responder. O Shu então se levantou e já estava na frente de um carro quando alguém chamou por ele. Era o chefe de polícia que questionou por que ele já estava indo embora. O garoto perguntou se tinha algum problema e o chefe só falou
falou que eles poderiam dar algum suprimento se ele realmente fosse, até porque ele ajudou muito o povo ali. Ele se lembra do momento que perguntou se ele realmente só ia expulsar os caras, avisando o chefe que esses caras tentaram arrancar a vida dele. O líder tentou explicar que tirar a vida de 2 pessoas que já foram seus camaradas seria muito difícil. O Tanu falou que não precisava se preocupar, então ele lidaria com isso. Cena seguinte, já acelera no carro com os 2 amarrados. Car pede para ele parar, porém ele diz que não tá muito afim, enquanto o chat diz que tá rando isso. O primeiro dos oficiais é mordido depois de alcançar quase 80 por hora. Ele, para ao ver que não tem ninguém mais amarrado, ele diz que infelizmente um pequeno acidente aconteceu. De volta no presente, o chefe agradece o protagonista, que diz que não recusaria alguns suprimentos. O cara disse que tudo bem, que ele pode até levar o carro, só não sai sem dizer adeus para todo mundo. Nosso garoto estava parado no carro com a lanterna, se perguntando para que era aquilo. O pessoal falou para não se estressar e só esperar para ver que acontece. Ele disse que tudo bem e acabou pegando no sono. Foi aí que ele acordou de repente com uma sensação de frio extrema. Ele não tinha ideia do porquanto ele dormiu, só que o ar-condicionado nem estava ligado. Foi aí que ele viu alguma coisa se aproximando. No retrovisor embaixo do manto estava uma criatura esqueleto e o pessoal do chat avisou que finalmente tinha chegado. O Shu na hora acelerou, fez o drift e tentou vazar dali. Os policial pediram para ele esperar, só que ele só passou. Ele manda os caras do chat avisar da próxima vez, que fica rindo da cara dele. Com isso ele olha e vê que a criatura desapareceu. O que ele não sabe que ela tá logo do lado do vidro. O retrovisor quebra e ele acelera de novo para pegar distância. Os caras avisam que ele vai ter que ir para outra região, senão não vai conseguir fugir disso. O monstro de repente aparece na frente dele e ele acaba batendo num pilar. O airbag ativa, mas o garoto tá detonado e a criatura vai se aproximando aos poucos. O Shu sai do carro, puxa a arma e dá-lhe uma bala, porém o monstro é imortal. Ao ver que não funciona, ele sai correndo. Um tempo depois tá num corredor exausto. O pessoal avisa que pelo vista ele vai morrer hoje. Na hora o bicho aparece de novo na frente e pula na direção. Ele usa a lanterna e a criatura parece se proteger. Para ele, que é um gamer, sabia que esse tipo de item tinha alguma utilidade. Com isso ele aproveita esse meio tempo para sair correndo pela janela e montar uma bicicleta. O problema é que o pneu estava furado e ele já cai no chão machucando o joelho. O monstro se aproxima de novo, ele taca a lanterna e continua correndo. Ele tenta dar uns tiros, porém a criatura continua seguindo. É aí que ele percebe que de repente o monstro parou, vendo que existe uma linha no chão. Ele entende ali é o limite de onde aquele monstro consegue ir. Com isso ele fala que aquela é a última bala e a criatura se desfaz, porém nosso garoto não tá muito bem e cai no chão. Porém é aí que algo do lado chama a atenção. Uma luz acende, se apaga e acende de novo. Ele fica curioso e todo mundo avisa que com certeza é uma armadilha. O Shu diz que vai ter que garantir porque aquilo parece código Morse. Quando a pessoa se aproxima, ele se joga na frente e manda ela ficar parada. O nome é Miu Yang e o garoto ergue os braços, dizendo que não é uma pessoa ruim e pedindo para ele não atirar, enquanto ele pergunta se o nosso garoto é um policial. O pessoal do chat fala que finalmente tem um trouxa maior que o protagonista. Nosso garoto pergunta se o rapaz está sozinho, que diz que sim. Ele manda o cara da lanterna, ele hesita nisso, ele aponta a arma e pergunta se ele vai demorar mesmo. Com isso o cara entrega a lanterna, ele pede pela mochila, porém o Mention fala que ele só tem aquilo para comer, então se ele entregar ele tá morto. Um tempo depois tá tudo no chão e o nosso garoto fala que ele tem as mesmas coisas. O coitado do Mo tá quase chorando, falando que isso é tudo que ele tem por Shunu cruel. Mão o menino tirar até as roupas. Um tempo depois ele tá colocando de novo, perguntando se ele vai acreditar, porém o Teunsu quer saber como uma criança igual ele sobreviveu sem este carregando nenhuma arma. Pergunta se ele tá trabalhando com outras pessoas e algum tipo de isca. O Shonsu fala pro pessoal do chat fique de olho no rosto do garoto e se vira falando que eles vão se separar na hora. O Mentiu fala que ele sofreu muito para chegar até ali e todos os amigos dele já morreram. A única razão dele tá vivo é porque é um covarde. O pessoal comenta que ele parece tá sendo sincero. O Tsu questiona se isso é verdade. O garoto diz que sim. Ele diz que tudo bem então e fala para ele o seguir. Ele não pode ignorar um júnior precisando de ajuda. Cena seguinte tem um cara fincado por um e ele se perguntando aonde o Tonu tá. O coitado tá correndo do bocão e ele pergunta da onde ele tirou esse monstro. O Menchu ignora e fala para ele virar para a esquerda. Com isso o monstro tropeça e esbarra num prédio. Ele se vira e fala pro protagonista que eles vão fazer a mesma coisa, só que perto de um córrego. Nosso garoto sorri falando para ele se preocupar com si mesmo. Com isso eles estão passando perto de um lugar escavado e andando bem pela borda. O monstro tenta passar, porém acaba tropeçando e cai igual trouxa. Eles veem uma língua gigante no caminho à frente e o protagonista fala para Minou abaixar quando ele der o sinal. Assim que ele fala, os dois se
Agacha e a língua passa, porém o monstro estava seguindo nas costas e tomou no meio da boca. Com isso o sapo tá com raiva e o monstro puxa ele pela língua enquanto os dois bichos brigam. Eles aproveita para fugir. O Shu fica sorrindo pensando que agora tá explicado porque esse moleque sobreviveu. Cena seguinte, tá acabado perguntando se essa bike de 2 pessoas é o grande plano dele. O Menshu só fala para ele continuar pedalando e nosso garoto diz que vai tentar. Com isso eles estão quase no destino, que é um local com uma boa quantidade de recursos. O Homem Show pergunta se pode perguntar algo e questiona se ele sabe sobre a divisão 7.5, dizendo que quando ele foi encontrar pelos amigos tudo que ele achou foi uma nota dizendo que eles estão com essa tal divisão. O protagonista responde que já ouviu falar sobre eles mas não conhece nada, porém fica pensativo porque essa é a mesma divisão que levou o pai dele um tempo depois. Eles chegam num prédio. Quando eles estavam chegando um carro veio e quase atropelou os dois. O J. Sur desceu da bike falando que nunca é fácil. Com isso bateu no vidro e o pessoal do chat perguntou se era um zumbi. Ele viu que o cara era humano e o nome era John Jin Cho. Com isso puxou ele do carro e jogou no chão. Começou a revistar o carro do cara falando que ele tinha que ter ao menos trazido um rifle e não tem nada naquela droga. E Jin ia puxar uma faca, falando para ele não roubar nada, quando o garoto só deu uma picuda mandando ele calar a boca. Com isso o cara pediu desculpa falando que ele pode levar o que quiser. O Shu pegou a faca e falou que o cara pelo visto era um desertor, por acaso tinha abandonado os companheiros. O Yong Jin falou que não, na verdade todo mundo na base dele tinha morrido. Mu perguntou se o cara realmente era um soldado e o Shon Su falou que era só olhar para ele. Com isso ele notou algo foi no pescoço e puxou a dog tag segurando ela na mão. Falou pro cara diz agora qual o número de serviço dele. O coitado ficou suando frio e foi falando os números aos poucos. Com isso Tonu falou que ele acertou, porém ele era muito suspeito e por último perguntou se ele sabia algo sobre a divisão 7.5. O cara falou que não, nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Nosso garoto se levantou e o Minou falou que era perigoso ficar por ali. Ele subiu no carro e falou que era só pular aquele arame. Olhando pro carro e chamando ele de Nu, se perguntaram se deviam levar ele. O cara implorou para ser levado porque as pernas dele estavam quebrado e era impossível ele sobreviver sozinho. O protagonista fala que o cara antes tinha pedido para ficar sozinho, mas o Yong Jin explica que é porque achou que eles iam fazer um mal para ele. O pessoal no chat falou que o Tsu jamais salvaria uma pessoa e nosso garoto pulou o muro falando que era maldade. Ele avisou Menshu que abriu o portão e ele poderia trazer o cara se quisesse. Com isso o garoto disse que tudo bem e eles foram em direção à construção. Ele viu que tinha 4 carros no estacionamento e se perguntou por que o portão estava fechado. Abrindo a porta ele disse para todo mundo tomar cuidado, provavelmente tinha alguém lá dentro. Eles caminharam por lá e tava tudo em silêncio. Levaram o cara até uma enfermaria e o nosso garoto falou que ia dar uma olhada em volta. O me encheu igual uma princesa, pediu para não ser abandonado. Nosso garoto disse que talvez não ia abandonar. Não subi na escada. Ele perguntou pro chat o que eles achavam ele abandonar o garoto. A opinião parecia dividida e uma pessoa falou que a criança parecia ser gente fina, até que então ele escutou algo. Era uma voz falando sobre algum lugar seguro. Quando ele abriu a porta viu um monte de comunicador. O estranho é que eles ainda tinham energia. Na mensagem falava que a divisão 7.5 tá indo para a ilha de Jeju. Finalmente o Tsu tinha conseguido uma pista e mandou o sistema abrir. Na informação falava para escapar da cidade através da estação de trem. Ele saiu correndo na mesma hora chamando pelo Menshu, porém ao chegar no quarto o Jin estava sozinho e ele perguntou do garoto. O cara falou que ele escutou alguns barulhos. Foi checar para ver se não era ninguém. Com raiva o Tonu perguntou como ele deixou o moleque sozinho. Com isso já se virou e foi correndo. Ele ia precisar primeiro de uma chave de um táxi para conseguir sair desse lugar. Ele viu alguns papéis e sabia que se as pessoas tinham apagado a luz mesmo tendo energia tinha alguma coisa errada. Enquanto ele procurava pelas chaves e escutou um grito e saiu correndo. Quando ele olhou pro chão viu o trouxa do Yong Jin caído lá. Nosso garoto perguntou o que ele estava fazendo e o cara só pediu ajuda para ser levantado. Ele começou a erguer o cara que falou que ele escutou os sons vindo do porão. Nessa ora alguns passos estavam subindo a escada. Os dois tomaram susto quando viram que o cara fez ele de refém. O Menshu falou pro protagonista fugir, que disse que não ia, apontou a faca e mandou o cara soltar o amigo, porém suando o cara disse que aquele era um ladrão que tinha entrado na companhia dele. Apontou para os dois falando que eles deveriam ser 2 ladrões e que eles não tinham mais nenhum motorista. Agora o tio entendeu porque ele não estava achando nenhuma chave. O Yong Jin estava assustado e o Tonu disse que era culpa do dono da companhia por ter mandado seus taxistas. Ele tentou explicar que ele não era ladrão. Todo reluzente disse que na verdade ele era um novo taxista que estava ali para ajudar. O pessoal no chat estava confuso com isso, mas o Tonu estava tentando convencer o cara que ele realmente era um dos melhores motoristas e queria ajudar nessa
Crise, um chefe que já tinha perdido a cabeça, falou que eles realmente precisavam de mais motoristas e me perguntou aonde estava o currículo dele. Pego de surpresa, o João ficou meio confuso e o cara falou que para eles fazerem uma entrevista ele precisaria ter trazido um currículo. O João falou que ele já tinha trazido e estava no escritório pedindo pro Yongjin ir buscar. Com isso o cara foi e o chefe reluzente disse que ele era muito trabalhador por tá querendo uma vaga nessas horas. Com isso Jin trouxe a folha, avisou o protagonista que pegou a pessoa mais parecida. O chefe ficou lá só olhando e com isso Tonsu falou para MC ouve. Logo ele deu uma ombrada no cara e pulou na direção deles. Nosso garoto roubou a muleta do e deu uma na barriga do chefe, já olhou na hora pro Menshou e falou para reimobilizar as pernas e braço desse cara. Com isso eles encontraram a chave, já correr pro carro e mandaram ele acelerar. O cara perguntou para onde Tsu falou para ir logo pra estação de trem, só que aí que ele viu um pessoal fugindo desesperado, um olho gigante nas costas, e ele ficou desacreditado. Uma criatura gigantesca que parecia uma aranha estava seguindo todo mundo. Ele só falou pro Yongjin que tinha fé que ele ia fugir daquilo, porém o pobre do Yongjin não sabia que droga era aquela. O monstro foi na direção e ele só acelerou o carro, fez a curva e o problema é que não tinham para onde fugir. Nessa hora o dono tinha se libertado e falou que ele era um bando de bastardo. Nisso Shu falou para ele virar o carro e voltar para a entrada principal. O líder estava gritando pedindo pelo táxi dele até que viu o táxi vindo junto com o monstro. Bem na frente eles conseguiram fazer um drift e a criatura colidiu com o prédio. Com isso aceleraram pela rua no carro. Jin perguntou se ele realmente queria usar aquele cara como isca. Nosso garoto exausto falou que o cara era realmente um ótimo CEO da companhia. O HCH falou que no final das contas aquela era a melhor opção para todos eles ficarem vivos, porém foi aí que ele notou algo na frente deles. Tinha aquela linha azul. Assim que ele passou tinha registrado mais um checkpoint e agora o chat poderia colocar missões para ele, porém quanto mais difícil melhor a recompensa que ele ganhava. A live estava comemorando, falando que o cara que sempre zera o cartão ia brilhar. Ele perguntou pro chat se o Minou não conseguia ver eles. O chat disse que nem vê e nem ouvi. Quando ele fala só com o chat olhando o sistema, ele falou que não estava vendo nenhuma função listada e perguntou o que foi aquilo. O cara do cartão zerado doou um zen e falou que logo logo ele ia entender. Nosso garoto pôs a mão para fora e falou que estava muito ansioso, porém escutou alguns passos e ao olhar para trás a criatura estava seguindo eles. Ele se virou pro Yongjin e perguntou se não dava para ir rápido, que disse que já estava no máximo. O problema é que a criatura estava conseguindo se aproximar e o protagonista questionou se ela era mais rápida em linha reta. Ele perguntou se o show sabia um outro caminho, que disse que não. Ele mandou o moleque se lembrar, que ficou pensando até que mandou o cara subir pela uma montanha na esquerda. O cara disse que era mais devagar, porém ele só falou para fazer logo, senão eles iam morrer de qualquer forma. Na subida o Tonu percebeu que eles estavam conseguindo ganhar distância, porém o Yongjin avisou que lá na frente tinha uma curva fechada. O Tonu perguntou pro Micho, que disse que era só seguir até porque a criatura não consegue parar o movimento. O Tonu se virou pro chat e pediu uma missão para conseguir uma recompensa. Os caras só falou que ele morreu e com isso coitado ficou chorando até que o cara do cartão zerado colocou uma nova missão. Ele deveria abaixar a janela do táxi e começar a provocar a criatura. Com isso ele receberia um buff no carro, que ele não sairia da pista por 5 segundos. Na hora ele abaixou a janela e começou a falar que o bicho era feio para caramba. O coitado do bicho estava ali de boca aberta. Ele continuou xingando e o Menchu perguntou que doideira era essa, porém ele continua gritando, falando para aquele monstro vir logo e tentar matar ele. Com isso a missão tinha sido completa e o efeito aplicado. Eles viram a placa de curva e Yongjin virou na hora. Como o carro tava com efeito, ele se manteve na pista enquanto a criatura foi tacada para fora. Eu achei que era uma curva, mas o negócio era um precipício e olha que tinha a placa ainda da curva. Então né, claramente os engenheiros estão de parabéns. O Yongjin não conseguia acreditar que o beat esbarrou neles, porém não foram arremessados enquanto Michel tava exausto. Nosso garoto agradecia ao cara do cartão Zeir, que falou que agora ele tava devendo um tempo depois ele fala que acreditava que ia ter mais gente por causa da agem do rádio, porém estranhamente não tem uma pessoa na estação de trem. Eles decidem esconder o carro em algum lugar e a pé o resto do caminho. O Yongjin fala sobre os zumbis, porém nosso garoto diz que resolve. O Menchu questiona se ele realmente garante e ele diz que tá tranquilo. Na hora grita pelas criaturas e manda elas se aproximarem. Com isso os 3 monstros já viram para ele colocando o poder em 1.4. É aí que ele começa a perceber o quão poderosa essa habilidade é. Facilmente ele consegue finalizar as criaturas até que um tá pelas costas, porém ele fala para
Não se preocupar e se vir acertando. O pessoal no chat fala que ele tá corajoso e tá crescendo e ele fala para eles pararem de dizer essas coisas cringe, mas realmente sente que de alguma forma a força e reflexo parece ter aumentado andando por ali. Ele vê um cara chamando por alguém chamado Shanguk Jeon. O Tonu sabe que esse é o nome do prefeito da cidade e se pergunta se é alguém que trabalha para ele questiona o pessoal da live se ele deveria salvar e o cara do cartão zerado diz que sim. Por mais que a maioria fala não, ele diz que vai ter que salvar. Nesse caso o zumbi tá quase matando o cara até que cai morto em cima dele. O cara estava chorando desesperado e o nosso garoto perguntou que negócio era esse do nome do prefeito. Um tempo depois o cara explica que esse maldito tinha deixado ele para morrer. Ele sugeriu que eles encontrassem outra estação por causa dos monstros, porém o cara falou que não, mandou ele para fora do carro e disse para ele olhar em volta, e foi assim que ele ficou nessa situação. O Shonsu diz que pelo visto então eles vão encontrar o prefeito lá no trem e o cara diz que sim. Eu lhe pergunta se o cara estava trabalhando como escolta, que disse que não, na verdade o prefeito tinha contratado um pessoal diferente para proteger ele. O Tsu fica animado, pelo visto é o tipo de missão importante da história. Na frente da estação o cara fala que não tá vendo os amigos dele. Nosso garoto disse que tá tudo bem, eles devem este lá dentro se apresentando como Wuan. De repente o cara para ponto dele e pergunta o que é aquilo. O protagonista percebe que parece uma criança e o cara ia chamar por ela na hora. Ele tampa a boca e pergunta o que ele tá pensando. Claramente uma criança não ia estar sozinha num lugar assim. Vendo de perto, o pessoal do chat fala que ele é o cara mais azarado que existe. Nosso garoto questiona se é tão perigoso assim e fala para mandar uma recompensa. Os cara fala que não, até porque ele foi salvo pelo cartão zerado que doou 100 zens. Nosso garoto sabe que um zen vale 10.000 moeda coreana, o que quer dizer um zero. Nisso ele tampa a boca do cara, avisa que ele vai lidar com ela, e é bom ele ficar quieto porque com certeza aquilo não é humano. Porém de repente a garota se vira e começa a correr. O cara fica com medo e começa a descer a escada desesperado, só que cai no chão em frente à monstra. Ele diz que tem mais uma ali e na hora é devorado. O Su não sabe porque o cara fez isso e o pessoal do chat comenta que é uma garota silenciosa. Ele entende que pelo nome deve ser o tipo de monstro que se decide pelo som. Nisso um cara chamado de novo mestre coloca uma missão. Ele não pode se mover até a garota passar por ele e receberia uma habilidade que deixa alguém surdo por 1 minuto. Ele sabia que seria muito arriscado e ela foi passando por perto. O pessoal perguntou se ela não estava olhando para a cara dele e ele estava parado, suando frio, até que finalmente ela passou e o efeito da missão foi aplicado. Com isso ele foi até o corpo do cara que estava muito bem de saúde e pegou a carteira para ver o nome, porém assim que ele se virou para aí o cara estava se levantando. O nosso garoto já voltou e finalizou de novo. Pelo visto fugiu o mais longe possível e implorou para aquela maldita não tá por ali, até que ele viu uma das garotas silenciosas rebentando uma porta e a voz do Menou gritando lá dentro. Ele viu a garota e ficou pensando. Na hora se virou e falou que estava indo embora, porém o novo mestre deu a missão de tirar o Mu e o Yongjin do banheiro. Vendo que era 20 zen, ele sabia que ia vale a pena. Com isso ele foi até uma lanchonete de perto e os cara perguntou se ele tava com tanta fome assim. Ele viu uns cronômetros e perguntou PR os caras se eles entenderam o plano. Enquanto isso no banheiro os dois coitados estava tentando sobreviver às meninas, até que nosso garoto apareceu na porta. O cronômetro chegou em 0 e começou a bipar. Na hora as duas se viraram, ele saiu correndo, porém assim que saiu jogou um cronômetro por outro lado e na sequência tinham mais 2 levando elas para longe. Com isto as monstras saíram e o Mo finalmente conseguiu relaxar. O pessoal perguntou por que ele não usou a recompensa da missão. Ele ainda tem aquela habilidade que consegue tirar a audição de uma pessoa por 1 minuto. O problema é que tem que tocar e ele sabe que vai ser cortado no meio se aproximar de algo assim. Nisso o cara do exército avisa que o tornozelo dele quebrou. Nosso garoto fala pro M se eu ajudar e com isso a missão foi completa. Nessa hora ele escuta um gemido nas costas e quando olha é o cara do exército. É aí que ele percebe que ele parece tá começando a se transformar. A perna dele não estava quebrada e com isso ele perguntou pro Yongjin se ele sabia o que estava acontecendo. Ele se lembra do cara de antes que se transformou e fica com raiva por eles terem todo esse trabalho para acontecer isso. No final puxa o Mincho e sai correndo. Vendo Yongjin de longe ele pede desculpas. O Mincho pergunta qual é o problema e nosso garoto fala que para ele é tarde demais. Eles foram dar uma olhada nos trens, porém não acharam nenhuma informação até que alguém fez um som e quando eles olharam o Yongjin estava apontando pro lado. Ele virou a cabeça enquanto Yongjin estava salivando e viu que o trem estranhamente ainda estava funcionando. Com isso olhando para Jin ele falou que jamais ia se esquecer dele. Tudo que ele precisava fazer era se lembrar desse cara e terminar o jogo para conseguir agradecer ele já na estação. Nosso garoto falou PR man eu escutar se ele não quisesse morrer o trem com certeza ia trazer coisas que
Eles não queriam então ele teria que se manter em guarda. O Min disse que entendeu e com isso um anúncio foi feito de que o trem estava chegando. Eles olharam pro lado e viram uma caixa de madeira e decidiram entrar nela. O trem se aproximou e quando passou levou as criaturas com ele. Na mesma hora uma locomotiva passou. Alguém pelo visto tinha usado o trem da frente para atrair os monstros, mas o Tonu sabia que aquele trem estava parado porque devia estar esperando pelo prefeito. Ele saiu da caixa. Falou pro M. Show fica lá e correu na direção, se aproximou aos poucos e viu o maquinista lá parado. Uma garota então apareceu e perguntou por que a droga do prefeito não estava por ali. O protagonista parecia reconhecer ela de algum lugar e se lembrou que quando estava navegando na internet e viu sobre uma oficial que era a esperança de um mundo melhor. O nome dela era Seon Jang e ela tá se perguntando se aqueles malditos da divisão 7.5 estão enganando ela. O Su pensa que a personalidade é diferente da entrevista, porém ele precisa entrar naquele trem. Vendo Mincho saindo da caixa, ele sabe que ambos conseguiriam imobilizar ela. O problema é que seria melhor ter ela para ajudar. O Menon fala que é só um, então eles conseguem, porém na hora que ele vai subir ela pergunta quem ele é. O chão tava vindo para golpear e ele pergunta onde ele conseguiu esse negócio, mandando todo mundo parar. Na hora ela diz que pelo visto ele acha que vai roubar o trem porque ela tá sozinha, porém ele fala que ela entendeu errado e mostra um cartão. Ela vê que lá tá escrito que ele trabalha como segurança do prefeito, mas não parece ser tão durão assim. Nosso garoto fala que tem algo que quer dizer e o chat diz que lá vem loucura. Com isso ele avisa que o prefeito tá morto. A Seon fica confusa, pergunta que negócio é esse, até porque eles tiveram que vir aqui atraindo um monte de monstro. Com isso ela fala que as coisas complicaram e um som ecoa pela estação. O Jong-soo fala que é melhor eles saírem, porém ela fala que foi contratada para pegar o prefeito. O Jong-soo explica que ele é a única pessoa que tem informação sobre o prefeito, então ele vai explicar assim que eles chegarem na base. Ela hesita por um segundo, mas sobe no trem falando que tudo bem, ela vai levar ele para abrigo. Nosso garoto diz que tem que levar o amigo. Ela olhando para ele fala que não parece ser um empregado da cidade, porém ele só pergunta se ela acha certo abandonar um garoto estudante assim no meio do nada. Ela diz que entendeu, mas vai confiscar aquele cano. Com isso eles ligam o trem e começam a ir embora. Bem nessa hora eles veem alguém descendo, é o Y-Jin, e o protagonista agradece dizendo que foi por causa dele que eles sobreviveram. Nessa hora ele é empurrado pelo chão e uns caras descem a escada. Na hora ele vê que é o prefeito mandando parar o trem. A sai da cabine e pergunta que som é esse. O prefeito estica a mão falando para parar o trem porque ela tá ali para salvar ele. Ela pergunta pro Shonu que negócio é esse e ele fala para ela olhar e perceber o que tá seguindo eles. Tem um monte de garota silenciosa e se eles param ali todo mundo vai morrer. Ela fica com raiva e ele manda ela voltar pro trem e com isso ela entra. O prefeito diz que eles são bando de bastardo e pergunta como eles têm coragem de deixar ele assim e estranhamente antes de morrer o cara fala que o código é o fim. Com isso ele cai no chão e é devorado. O Shonsu pergunta pra Live se essa não foi a melhor opção. Os caras falam que provavelmente sim e que vem o Yeon-jin de forma diferente agora. Com isso o nosso garoto fala para Menshou entrar. Eles vão pra cabine e a On fala que é bom ele se explicar ou vão ser expulsos desse lugar. O protagonista cara de pau fala que tudo que ele disse é verdade. O prefeito tá morto. Ela pergunta se ele acha que era uma idiota e nosso garoto então revela que na verdade ele nunca nem esteve com o prefeito. Ela ataca ele na parede perguntando quem é e nosso garoto pede desculpa se apresentando como Tetsuo e escutando isso ela questiona o porquê das mentiras. Pergunta qual é o plano dele. Nosso garoto fala que ele é só um passageiro desse trem e ele nunca disse que ele é a pessoa do cartão. Ele só mostrou. Ela grita na cara dele falando que ele tá merecendo ser jogado para fora pela janela. O Shonsu explica que ele só conseguiu o cartão desse cara porque ele tinha sido deixado morto para morrer. Ele sabia que aquele lugar estava cheio de criatura, então falou que foi necessário para fazer com que eles saíssem de lá. Com isso ela dá-lhe uma no pé para ele tropeçar e avisa que mesmo assim ele enganou ela. Nosso garoto fala que na entrevista dela ela disse sobre algumas pessoas estarem passando por momentos difíceis. Ele é essa pessoa que estava no momento difícil. Ela questiona como ele sabe o nome dela e fica toda sem graça falando que aquilo na verdade era só um pequeno artigo. Nosso garoto não entende porque ela ficou tão corada do nada, porém já fala que ela realmente é incrível com esse papo de ser uma luz no novo mundo. Ela se vira sem graça dizendo que aquela entrevista não foi vista quase por ninguém. Ela não sabe se ele viu aquele artigo por apoiar a polícia ou por ser um cara entediado, mas então fala que agora o que tá feito foi feito e eles vão trabalhar junto nisso. Ele pergunta se eles estão indo parar a Egon e ela diz que sim. Nosso garoto questiona sobre a tal divisão 7.5 e se ela sabe algo sobre eles. A On explica que no Apocalipse eles são encarregados de dar like e que nesse vídeo molecada
Eita, aqui nosso streamer do Apocalipse agora encontrou uma amigona sem contar que estão indo para tal básico. O que será que vai acontecer? O que será que tem por lá? Essa é uma obra antiguinha, então tem bastante coisa para trazer se você quer.